Boa tarde, gente que tá entrando. Boa tarde. Gigi, que saudade. Eu preciso. Gente, estou acendendo um incenso para dar certo essa live. Para não travar. Estou aqui passando um incenso na parada. Boa tarde, gente. Todo mundo que tá entrando. Boa tarde. Esperar só um pouquinho as pessoas entrarem, né? Espero que eu não fique tossindo aqui. Saudade! Quanto tempo! Gente, vocês não fazem noção do que eu tô aqui pra essa live acontecer. É uma ametista, é um orgonite, é incenso, porque domingo tá todo mundo fazendo live, né? Mas vai dar certo, tenho certeza. Bom, hoje eu vou fazer mais uma live, né, com outra bailarina internacional, a Fernanda Reschke. Eu acho que eu falei certo. E ela tá agora, né, nesse momento na Austrália, gente. Então vocês não imaginam que foi pra gente arranjar um horário. E ela acordou super cedo, gente, pra poder estar aqui com a gente, né? Ah, que bom! Amiga da Fernanda. Legal, show, gente. Então, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui, tá? Que a gente vai fazendo pra ela. E eu vou buscá-la aqui pra gente poder começar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer a entrevista com a Gigi, não vai ser com a Fernanda, não. Chama ela aqui. Certo. Deus quiser, gente, vai dar certo. Tô aqui com as perguntas. Oi! Oi! Tudo bem? Quanto tempo? Que saudade! Ai, saudade! A gente sabe que a gente gosta da amiga quando acorda às 5:30 da manhã, né? E passa a maquiagem, obviamente. Obviamente. Tô aqui com incenso, café, incenso, café, incenso, café. Nossa, café, orgonite, ametista, tudo, minha filha. Mas vai dar certo. E aí, muito obrigada por você, né, ter aceitado o convite, estar aqui falando sua experiência um pouco para todo mundo. Ai, E queria que você primeiro falasse onde você tá, né? Quanto tempo tem de diferença, que eu já falei aí. Acho que travou, meu Deus. E se apresentar pra gente também, por favor. tá. Então, eu sou a Fernanda, eu sou natural de Caxias do Sul. Eu comecei a dançar em 97, um pouquinho antes de completar 13 anos. Uhum. E agora eu moro em Sydney, na Austrália. E aqui são 6:30 da manhã. O que a gente não faz com as amigas, né? Nossa, gente, meu Deus do céu. Eu acho que eu nem ia dormir se eu tivesse que acordar às 6:30. Eu já dava uma emendada. Foi mais ou menos o que aconteceu, assim. Tadinho. Mas muito obrigada. Eu tô com o celular aqui para olhar as perguntas que já me mandaram, tá? Para fazer para você. E queria te perguntar, assim, como é que você entrou na dança, né? Como é que você procurou a dança ou a dança te achou? Como é que foi o seu início? Então, foi difícil de explicar, assim. Eu acho que foi um chamado, né? Na verdade, eu era bem novinha, né? Então, eu tinha ali 12 anos e eu era super sedentária. Na época, eu não gostava de me exercitar. Eu era bem, assim, de estudar, meio CDF, sabe? E daí eu lembro que a minha mãe viu um anúncio que tava dando aula de dança do ventre na minha cidade, em Caxias. E a minha mãe falou que ela queria fazer. E aí eu, tipo assim, olhinhos brilhando, né? Parece que eu senti uma coisa assim no meu coração. E eu falei, eu quero fazer também. E aí acabou que a minha mãe nem se inscreveu, eu fui sozinha, e daí já meio que juntou assim uma paixão pelo Egito, por tudo que é Egito, sabe? E assim que eu comecei. Mas assim, quem queria fazer, na verdade, era a minha mãe. Pergunta se ela dança hoje, não dança. E tem aquilo, né? Santo de casa não faz milagre também, porque a minha também entrou e saiu, né? Bom, enfim. Elas entram e não ficam.
Aham. Aí acha que em casa vai fazer. Não, me ensina em casa. Não, não dá, né? Tem que ir lá pro estúdio para fazer. E deixa eu te perguntar, você quando entrou, já entrou depois de um tempo, você já se imaginava trabalhando com isso, sendo profissional ou não? Olha, por incrível que pareça, é difícil de acreditar, porque eu era tão novinha, né? Mas quando eu fiz a minha primeira aula, e Uhum, eu sabia, eu tinha certeza, tipo, é isso. E eu cheguei, eu uhum. lembro que a aula era à noite, assim, né? E aí eu cheguei em casa depois da aula e anunciei no jantar, tipo, eu vou ser bailarina de dança do ventre, tá decidido. E a minha Não. família, aham, tá, sabe? E, né, anos depois, 23, 24 anos Uhum. depois, cá estou eu, sabe? Mas é difícil de acreditar, assim, tão novinha e eu já parecia assim que, tipo, fechou, é isso, sabe? Uhum. É, que às vezes a gente sente, né? Eu quando entrei na dança, eu não sabia nem o que que era dança do ventre, mas eu sabia que eu queria fazer. Então Uhum. parece que a gente tem uns chamados, né? Claro, às vezes a gente não se imagina assim, entrei por prazer, depois eu tô lá do outro lado do mundo, né? As coisas vão acontecendo. Mas é isso até que eu queria te perguntar. Depois que você entrou e aí você se viu mais nesse mundo, você se viu fora do país dançando ou não? Eu acho que por um período, sim. Enquanto eu era bem novinha, eu me via. Eu sabia que era uma coisa que eu queria muito fazer, né? Mas aí o que que aconteceu? Como eu comecei a dançar nova e como naquela época tudo era muito diferente, assim, tipo, eu estudava com fita VHS, sabe? Não, não, pois é, assim, pra gente ter acesso a aprender, assim, a fazer um workshop, nossa, eram meses de planejamento. Ah, eu lembro, assim, que ainda mais morando em Caxias do Sul, né, que é pequenininho, eu lembro que Uhum. seguidamente eu ia para São Paulo pra minha mãe, com a minha mãe e comprava pilhas de CD, sabe? E era aquela Uhum. frustração, assim, porque às vezes um CD tu usava, sei lá, uma, duas músicas, sabe? Então, Aham. então assim, como o acesso era diferente naquela época, eu queria, Uhum. eu queria muito. E até surgiu um convite de ir antes de eu ter os 21 anos, sabe? Então, Uhum. uma coisa que sempre esteve ali no meu radar. Mas aí o que que Uhum. aconteceu? Quando eu fiz 21 anos, eu estava envolvida com outros projetos que também me traziam bastante realização pessoal. Eu já tinha saído de Caxias do Sul, estava morando em Florianópolis, estava feliz, fazendo faculdade, uma coisa que eu também me encontrei, sabe? E aí Sim. eu acabei demorando um pouquinho mais para ir. E aí eu acho que para mim, quando eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a ficar um pouco mais medrosa também, sabe? Quando eu era nova, é Uhum. que não tinha aquele filtro assim, acho que vinha de uma inocência grande também. E, Sim. e aí daí quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu comecei a ter um pouquinho mais de medo, mas aí foi até quando a gente se conheceu, porque eu conversava Uhum. muito contigo antes de ir, inclusive tu foi a pessoa que me deu várias dicas antes que eu fosse, né? Uhum. Mas assim, era uma coisa que eu queria, mas eu não sabia se isso seria possível, sabe? Por vários motivos. Aham. Medo, nervosismo, até às vezes uma insegurança, sabe? Uma infinidade Uhum. de coisas. É porque assim, as pessoas às vezes acham que é porque a gente foi pra fora, a gente é super corajosa, super despachada, né? Mas não, a gente também foi com vários medos, né? E vários receios, enfim, inseguranças por um mundo novo, né? Que a gente não sabia como era. E até você falou uma coisa que eu lembrei agora. Realmente a gente se falava antes de. A gente se conheceu pela internet, né? É, antes procurando sobre isso, querer ir lá para fora, né? E Uhum. depois a gente se conheceu pessoalmente, gente, em Abu Dhabi, lembra? Dentro do No mercado. Carrefour. Olha, a gente se conheceu lá. Foi muito engraçado. Pessoalmente, a gente falava muito, né? Você foi que ano para lá? Eu acho que foi 2009. Eu tava tentando lembrar. Ah, tá. Eu fiquei lá de 2009 até o final de 2012. Então tinha ido em 2007, aí por isso que a gente então tava. Agora eu lembrei que a gente trocava porque eu já tava lá, né? Sim. Ah, muito legal. Eu acho que eu Mas, comecei a fala. conversar contigo logo depois do teu primeiro contrato, sabe? Foi. Uhum. É. E vem cá, como é que foi o processo assim para você ir? Foi
Porque às vezes a gente é chamada de uma hora para outra, né? E a gente tem que arrumar tudo correndo. Como é que foi para você? Então, eu falei, né? Já era uma coisa que estava no meu radar há um tempo. Uhum. E me formei na faculdade, né? Porque daí, assim, né? Eu estava bem envolvida naquilo também. E aí eu lembro, assim, que de uma hora para outra me deu uma coragem, assim, sabe? Que eu acho que antes eu não tinha tido, enfim, não sei muito bem. Uhum. Aí eu lembro que apareceu aquele festival no Líbano, né? Aquele festival, Sei. tipo, que as bailarinas, né? Uma introdução, assim, né? Para Uhum. donos de restaurantes e tal. E, cara, eu acho que foi questão de 2 meses, assim, sabe? Que a coisa ficou real mesmo, então foi muito rápido, sabe? Então, é Uhum. aquela coisa, tipo assim, liga pro Cristiano, encomenda a roupa, compra isso, compra aquilo, sapato, Verdade. sabe? Um monte de coisa, assim. Por mais que fosse uma coisa que eu tivesse meio planejado, aconteceu muito rápido e foi tudo muito bonito. Uhum. Outro dia até o Cristiano entrou numa live, eu falei, nossa, a gente deve ter enchido muito seu saco, né? Porque a gente às vezes tinha que comprar roupa de uma hora para outra, porque você tem que ir com um mínimo de número de figurino, né? Você vai dançar todo dia, você tem que ter no mínimo, sei lá, uns 14, 15, né? Sim. Para você não repetir tanto. Então eu enchi o saco dele, tadinho, eu assumo. Mas Também, nossa. aí ele falou: não, não, nem tanto. Eu falei: não, eu sei que eu enchia, mas enfim, né? Faz parte. Mas deixa eu te perguntar. Agora fala pra gente que lugares, que países você já foi pra dançar, principalmente os árabes. Tá. Então, eu fui. O meu primeiro foi no Líbano. Uhum, Aí eu fui para os Emirados. uhum, Aí fui para Jordânia e para Tunísia. Mas assim, ida e volta, uhum, sabe? Não foi nessa ordem, uhum. foi. E Tá. aí, e aí depois que eu vim para a Austrália, eu fui dançar profissionalmente também em Papua Nova Guiné Nossa. e em Fiji. Olha que sonho dançar em Fiji, nas ilhas. Nossa, que legal! Super diferente, né? Sim. Mas assim, quando você. Não, eu queria te perguntar, qual foi o seu primeiro, assim? Foi sua chegada no Líbano que você É. falou, pro festival, né? Uhum. Porque, só para explicar aqui para as pessoas, existia um festival no Líbano que os contratantes de vários restaurantes, eles participavam desse festival, né, para poder ver de perto as bailarinas e saber quem eles iam contratar durante o ano. Curiosidade, eu nunca fui. Acabou que eu nunca cheguei aí para esse festival, enfim, até gostaria de ter ido, mas não consegui. E aí de lá do Líbano, você foi para onde? Para os Emirados? Para um contrato em Abu Dhabi. Para Então, Abu Dhabi. cada um tem a sua jornada, assim, né? Mas uma coisa que foi bem comum na minha, né, no meu caminho, assim, no meu trabalho em países árabes, foi que eu acabei pegando contratos que são, assim, relativamente um pouco mais longos, sabe? Uhum, Eu sei que pelas gurias que eu converso hoje em dia, os contratos, tipo assim, estão durando 1 mês, sabe? E eu peguei muito contrato de uhum, 3 meses. Na Jordânia eu fiquei 4 meses e meio, sabe? uhum. Eu tive contrato no Líbano também, porque Líbano é bastante um lugar de passagem, assim, né? Sim. Eu também trabalhei lá mais regularmente, assim, no contrato, sabe? Então, Uhum. Só para explicar para as pessoas aqui, pelo menos na nossa época, né, geralmente os contratos eram de 1, 2, 3 meses, né? uhum. Eu acho que tem os dois lados da moeda aí. O bom que eu via de um lugar que te contratava por mais tempo é que você não precisava toda hora ficar saindo, Então, arrumando mala, trocando visto. Às vezes a gente tinha que, gente, ir para um país só de bate e volta para poder trocar o visto. Então, era muito corrido, né? E outra, né? Não sei se. Claro que para você vai ser a mesma coisa, tenho certeza. Quando a gente ficava em contrato de 1 mês, gente, até desfazer aquela mala toda, né? Botar a roupa toda no armário, e aí você vai, começa a dançar. Quando você vê, já acabou o contrato, e você tem que tirar. Nossa, é muito trabalho, né? Não, eu gostei de ter tido essa experiência também. Eu fiz pouquíssimos contratos que duraram 1 mês só. Bem poucos. Uhum, Sei lá, um ou uhum. dois, sabe?
Entendi. Eu gostei. E o que você achou, assim, quando você saiu do Brasil e chegou lá? Primeiro, assim, no sentido do mundo, da cultura mesmo, e depois eu vou te perguntar em relação à dança. Tá. Então, choque em, em todos os aspectos, sabe? Foi. Enfim, é muita coisa nova, é muita coisa para se acostumar. Uma coisa assim que eu senti muito, e eu acho que na época eu tava lidando tanto com o lance da dança, de me acostumar com a dança, que só depois que eu vim morar aqui que eu fui processar, que foi assim, o choque que eu tive com o estilo de vida, sabe? E o estilo de vida que eu digo engloba tudo, engloba os horários, sabe? Porque Sim. nossos shows são tarde, e aí tu acaba o show tarde, e daí tu vai tomar banho, tirar maquiagem, comer, assim, sabe? Pra mim isso foi um choque. O clima, eu sou gaúcha, então eu não era acostumada com muito calor, né? Aquela Aham. coisa de tu abrir a janela, embaçar o óculos, eu nunca me acostumei, acho, sabe? Uhum. E a dança também, né? Nossa, completamente diferente. Completamente. O que você achou na dança, assim, o mais diferente, tipo, de cara? Então, como eu comecei a dançar bem novinha e eu já tinha quase 13 anos de dança quando eu fui para os países árabes, e eu fui muito sortuda, sempre sou sortuda com as pessoas que aparecem no meu caminho, né? Tu, a Manuela, enfim, a Marcela, várias pessoas que eu já conversava antes e que tinham ido ou estavam lá e me davam dicas. Então eu já sabia que tinha que acelerar o ritmo da coisa, né? Então, os meus últimos trabalhos como bailarina no Brasil foram em Florianópolis. E, Uhum. e a gente se revezava para dançar num restaurante. E as gurias do restaurante lá me diziam: Nossa, Fefa, a tua dança é bem rápida, né? Vai ser bem fácil para tu se acostumar. E realmente, em termos, eu acho, assim, comparando com a maioria das bailarinas brasileiras, que tem aquela coisa bem egípcia quando vai, eu achava que a minha dança já era rápida. Uhum. Já era um pouco mais rápida, mas aí tu chega lá e parece que assim, nada é rápido o suficiente, né? E eu, Sim. e eu demorei assim para me acostumar com o ritmo, para me acostumar com dançar assim 45 minutos sem parar, dançar de salto. Eu estranhava demais. E não foi fácil, não é até hoje, sabe? Eu não gosto de dançar de salto. Então foi uma série de coisas, assim, sabe? Foi um bombardeio de novidade e, assim, às vezes ficar perdida, assim, não saber como processar, né? Meio que Aham. só vai, assim. É, imagina, se você já achava que a sua era rápida e você achou mais rápido ainda lá, imagina eu que era todo estilo egípcio, tudo. Nossa, pra mim foi um choque mesmo quando eu cheguei, porque eu falo isso aqui em todas as lives. Eu dancei a primeira semana, eu falava assim, gente, eu vou morrer, porque eu não entrava nem ar. Eu Aham. puxava o ar assim e falava. Porque assim, é muito dinâmico, você tem que interagir muito, né? E com banda ao vivo é também muito assim, né? Então a gente acaba tendo que se acostumar, mas o início é muito difícil, né? Porque é condicionamento físico também, Uhum. né? Que a É, gente não tem, a gente não está preparada. Então, além do tudo novo que você falou, né, gente, lá o calor é muito pesado, né? muito, muito. Para quem é do Rio aqui lá já é pesado, imagina para quem é do sul da Serra, né? Então assim, não dá para aguentar, né? A água detona um pouco o cabelo, tem um monte de coisa assim que a gente sente diferente, a comida, né? Então é uma mudança assim muito gigantesca, É. né? E assim, aqui você também chegou a dançar com banda ao vivo ou só quando chegou lá também? Eu tive, assim, meia dúzia de oportunidade, no máximo, de dançar com música ao vivo. Mas, Uhum, nossa, nem isso, sabe? Mas nunca é uhum, uma coisa, né? Quando tu tá trabalhando com músicos árabes que entendem, né, que são da fonte, é completamente diferente, né? E eu acho que não existe, assim, tu acha às vezes que eu tô há muito tempo, sei, né? Não vai ser tão difícil. aham, Sempre, né? Sempre é uma adaptação grande.
Eu lembro, assim, que outra coisa que foi um choque muito grande pra mim foi, por exemplo, no Brasil, quando a gente dança, a gente sabe que vai dançar e tem todo aquele preparo, sabe? Eu lembro que quando eu ia fazer show no Brasil, eu marcava Ah, fazer a unha o dia antes, fazer uma massagem no dia. todo um ritual. É, e eu acho que dançar 7 dias por semana, como eu peguei muito contrato que não tinha day off, né? E Uhum. assim, aquela adaptação de saber que tu tem que dançar quando tu tá um pouquinho gripada, quando tu não tá, sei lá, dor no pescoço. Pra mim era muito difícil. Eu ficava assim, indignada, sabe? Ficava demorando Uhum. muito pra eu me acostumar, assim, sabe? Com Sim. aquela coisa de tem que estar lá todo dia, não interessa. Tem que estar com carão, linda, maravilhosa, arrasando, sabe? E tem dias que tu não tá afim. Por mais que seja um sonho, por mais que tu seja, assim, sortuda, Uhum. oportunidade, tem dias que tu não tá afim realmente, sabe? Então foi outra Uhum. coisa que demorou pra me acostumar. É muito diferente mesmo, né? É muita coisa pra gente ter que se adaptar, né? Enfim, você fica falando e eu fico lembrando aqui de várias situações. Você lembra de alguma situação assim engraçada que você tenha passado, um mico, alguma coisa assim, um show? Nossa, amiga, vocês, olha, em casa aí vocês vão ter que pegar um papel e escrever, porque tem. Muito, muito mico. Principalmente dançando todo dia, acho que a gente tá mais exposta, assim, a esse tipo de coisa acontecer, né? Então, eu passei por desde as situações clichês, assim, tipo de véu enroscar no brinco e tu ficar lá, sabe, no palco, Uhum. ou cinto abrir, sabe? Essas coisas que são clichês, assim, sabe? Com Sim. situações, assim, com micos que, por exemplo, logo que eu fui, eu não dançava com sandália de dança. Hoje em dia, e assim, mais, né, pra frente dos meus contratos, eu usava sandália de dança, da Capezio, assim. Aham. Mas Aham. eu tava de escarpão. E a gaúchas me entenderão, né? Escarpão da visão. De forma gaúcha. Ah, E eu não aham. peguei nos meus primeiros contratos de colocar a tirinha no tornozelo para segurar. Então, na minha primeira semana de contrato, o meu sapato voou do meu pé, assim, tipo, voou quase na cara do cliente, assim, sabe? Nossa senhora. Eu fiquei um pé com sapato, outro pé sem sapato, sabe? É, assim, Que mico. mico, mico. Os lights, né? Aqui a gente pode falar. Eu falo que eu tenho vários micos proibidões, né? Que às vezes eu não posso contar assim aberto, porque, gente, é muito mico, assim, eu tenho vergonha mesmo. Mas, assim, isso já falei que saiu a sola do meu sapato também. Que já aconteceu de tudo, gente. Alfinete ficar preso dentro da pele. Uma vez eu senti o ar-condicionado pegando fogo, gente, cheiro, né? E aí eu parei o show e falei, gente, tem alguma coisa pegando fogo. Aí todo mundo, não, eu falei, tem alguma coisa pegando fogo. Porque quando eu viro o ar-condicionado, tava pegando fogo. Eu falei assim, Aham, até isso a gente tem tem. que prestar atenção, né? Porque é muita coisa acontecendo ao redor. A Marcela entrou aí. Fala. Mas você lembra de mais algum? Assim, Alguma coisa engraçada? Claro que tem, né? Eu só tô puxando aqui. teve um dia, eu ainda me lembro, foi naquele contrato que eu adorava em Alain, sabe? Aham. Que eram 2 shows, né? 2 sets de meia hora. E eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo set. Eu meio que já saí assim do quarto, meio que em cima da hora, meio correndo. E eu fiquei presa no elevador. Ah, Jesus. Tipo, imagina o meu inteiro, sabe? Eu sabia que, assim, tipo, tá na hora, eu tenho que estar no palco e eu tava presa no elevador. Aham. Então, ali. É, e, e, É, e a gente fica tensa porque às vezes, né, não tem muito perdão. A gente tem que estar lá na hora certa pra poder dançar, né? Tá todo mundo esperando a bailarina. e tomei esporro ainda, né? Tomei Óbvio. esporro. Falei, gente, eu sabia. Até a Lúcia perguntou ali em cima sobre sapato, né? Se profissional tem que usar sapato. Lá tem que usar. Uhum. Aqui não quer dizer que você é ou não é, né? Porque usa ou não. Mas lá a gente tem que usar nos restaurantes, né? Aqui também. Já é. Aqui na Austrália também tem que usar. Aí também. Tem que usar. Entendi.
Viu, gente? Aqui no Brasil não, né? Aliás, muita gente não usa, É, né? É. mas eu comecei assim a mudar um pouco, porque para mim foi muito difícil de me adaptar. E aí eu comecei a mudar um pouco, assim, até porque às vezes, sei lá, tem vidro no chão, sabe? Tem Uhum, carvão da xixa também, sabe? com Aí, certeza. acabei de lembrar de outro dia, quando eu dançava lá no São Jorge, que acho que eu fui Aham. depois de ti, tinha tanta xixa, tanta fumaça dentro do lugar, que às vezes eu dançava assim, meio que, tipo, passando mal, sabe? Com a fumaça, Eu com a... já passei mal também. Uhum. Pensa o que que tá acontecendo, né? Pra mim É. é difícil também, Uma fumaceira. vez eu entrei, tinha muito, era tipo uma quinta-feira, tava muito cheio, e aí todo mundo fumando xixi, eu entrei, acho que com tudo, menina, eu vi tudo É, preto, quase me desmaiei, porque é muito, né, cheiro. E é isso que tem a ver com o que você falou lá atrás de. Às vezes é um trabalho um pouco pesado, porque é na noite, né? Então tem as pessoas que estão fumando arguile, e para quem não fuma, né, não fuma cigarro, nada pesado, igual a é, mim, tem uma alergia, inclusive, né? eu gostava de... Você dormir muito tarde, a gente dançava meia-noite, uma hora, Uhum. né? Dormir muito tarde, comer muito tarde, aí falar com a família, você tinha uma vida totalmente meio que desregrada, vamos dizer assim, pro habitual. Então, eu concordo com você, eu sofri um pouco com isso de ser Aham, pesado nesse estilo, é. né? Da gente. E é uma vida também bem urbana, assim, sabe? E eu sou bem bicho do mato, sabe? Eu gosto de... Uhum. morava em Florianópolis, na beira da praia, antes, sabe? Então, assim, os Emirados, por exemplo, não é um lugar que pode ficar ao ar livre sempre, entendeu? Metade do ano, Uhum. inclusive, é praticamente Sim. impossível. Então, eu sofri um pouco, assim, com essa coisa de viver sempre dentro de lugar e ar-condicionado, né? Porque tudo lá, tudo é Uhum. ar-condicionado. Estão perguntando como foi a experiência de vocês em relação à cultura nos Emirados Árabes. Então, no início foi meio que um choque, assim, porque é um pouco diferente daqui, mas assim, a gente vai acostumando, né? Comida. Gente, tinha comida que eu não conseguia. Até hoje, assim, tem comida que eu não descobri nem o que é até hoje. Eu falei, não, deixa pra lá. Aham. O idioma, né? Eu me bloqueei muito com o idioma, porque cada lugar falava de um jeito, gente. Uhum. Aí no Egito falava oi, tudo bem de um jeito, na Jordânia oi, tudo bem de outro É. jeito, no Líbano. Eu falei, gente, é muita complicação, né? Você achou isso também? Você conseguiu aprender árabe ou não? Não, eu achei difícil também, sabe? Não. Eu acho, voltando assim, sabe? Claro que tem coisas que eu faria diferente. Eu acho que se eu fosse hoje, eu me dedicaria mais, entendeu? Sim, Mas também. na época, assim, era tudo tão novo que às vezes tipo, tu precisa de um tempo, assim, sabe? E tu tá Sim, tão sim. inserida assim, na cultura, né? Que às vezes é bom, assim, também dar uma desligada e voltar pra ti um pouco, assim, sabe? Pra fazer Sim, alguma coisa com pra certeza. ti. Né? Estão perguntando se tinha Linux. Acho que é Linux que fala, né? A Linoca, Se deve ser. havia muito. A Linoca, eu não sei. Tinha muito preconceito. Olha, um pouco. Eu acho que Uhum. existe um pouco, assim, esse estigma da bailarina, sabe? Uhum. Eu tava fazendo uma. Eu tava. Ai, eu esqueci de falar que eu já fui pro Egito. Como é que eu esqueci de falar que eu já fui? Acredito. É. Eu tava fazendo uma aula com uma professora egípcia, né, lá no Cairo. E a gente tava conversando, né, sobre a cena de dança do ventre no Cairo. E ela falou uma coisa, assim, que me tocou profundamente. Ela falou assim: os árabes amam dança e amam música, mas eles têm preconceito com bailarinas e com músicos, Aham. sabe? Com artista, né? É. Aqui também, tá, gente? A gente tem. Tem gente que Ah, tem. Eu acho que muda. É aqui geral. na Austrália tem também, sabe? Assim, Uhum. dependendo do tipo de comunidade que tu vive, sabe? Eu acho que é bem uma coisa bem geral, assim, sabe? É, Mas, é bem geral. mas, por exemplo, assim, como eu fiquei muito tempo na Jordânia e eu era a única bailarina da cidade. Então, assim, o único lugar que era uma cidadezinha pequenininha na Jordânia, ali no Qual é o lugar? Acaba. Acaba. Uhum. Uhum. Eu fiquei 4 meses lá, 4 meses e pouco. Então, meio que às vezes tu é, assim, o acontecimento da cidade, sabe? E
E existe aquela, é uma relação bem ambígua, assim, as pessoas olham com admiração e, né, e com Uhum. certo carinho por ti, mas ao mesmo tempo eles têm aquele pensamento, ah, ser bailarina é lindo, mas não a minha filha, não a minha esposa, não a minha irmã, Sim. sabe? Sim, sim. Não, eu tô rindo aqui, gente, porque eu lembrei de um negócio que lembra que você foi pra lá, que eu já tinha ido pra lá algumas vezes, já tinha ido pra Acaba, e eu te emprestei o meu chip, lembra? Lembrei. Tá, então para por aí. Na época era assim, né? A gente tinha os chips, a gente trocava chip aí pra não comprar. Eu já tinha ido pra lá, eu peguei e emprestei, dei o chip pra ela poder usar o número, né? Uhum. Então, enfim, aí eu lembrei disso aqui agora e achei bem engraçado, né? Mas piada interna. É... Lembro de uma história que você me contou de jogarem bebida em você. Conta pra gente, então. Ai, será? Será que vale a pena? Não, é coisa boba, assim, sabe? Tipo, de tu estar andando na rua e as pessoas saberem Ah, que é bailarina, porque a Acaba era muito pequenininha, assim, muito sabe? piada. Uhum. E é bem. Eles têm uma mentalidade, assim, ainda um pouco mais fechada, sabe? Que o Líbano, por exemplo, ou até que os Emirados. E às vezes, tipo, as locais me olhavam assim, haram, haram, e jogavam coisas, sabe? Mas enfim, sabe? São coisas que Chara, a gente releva, sabe? E tem que. lógico. Eu acho que vem já com a descrição do trabalho, assim, quando tu se propõe a essa jornada, tem que relevar muita coisa, tem que ser muito humilde, muito diplomática, sabe? Porque Sim. tem coisas que não vão ser fáceis, né? Como em qualquer outra. É. E a gente está sendo inserida no mundo islâmico, né? É, Então, assim, na verdade, a gente que teria que se adaptar, vamos dizer assim, ao mundo deles, mas né, não acontece tanto isso. Então, às vezes, acaba dando essas coisinhas aí. Deixa eu ler a pergunta aqui da Lúcia. uhum. Ai, gente, eu tenho medo aqui que às vezes eu saio. Deixa eu ver aqui. O mundo avança, mas os preconceitos continuam, Você morava só, tinha as outras bailarinas onde morou? Então, Conta desse da Jordânia especificamente, só tinha você. exato. Na Jordânia só tinha eu. Ahn, Uhum. tinha uma bailarina brasileira também que estava no Mar Morto. E aí, às vezes, assim, tipo, quando tinha algum feriado, alguma coisa, a gente conseguia, sabe? Né? Ficava no Mar Morto É, boiando. e só que em Acaba, durante 4 meses e meio, era só eu, Uhum. sabe? E é outra coisa que a gente tem que se acostumar também, porque dependendo do contrato que tu tá, é bem solitário mesmo, sabe? E aí tu acaba Eu passando. fiquei em Oman sozinha, bem Nossa, sozinha. aí tu acaba passando 6 meses. tempo É muito. porque, assim, por exemplo, na Jordânia tem Aqaba, que é uma cidade, né, que ela tava, que é bem lá. Você vê Israel, né, assim, você É, olhando. Quer dizer, na Israel mesma. e a Arábia Saudita. Isso, As duas fronteiras. isso. Aí tem hotéis perto do no Mar Morto ali, então tinha bailarinas lá, tem bailarinas em Amman, que é a Aham, capital, que é aula de geografia, né? é, Bailarinas em Amman, na capital. Então, assim, às vezes quando a cidade é muito pequena, tipo essa, tem uma bailarina só. Se tem um o hotel, porque é. a gente ficava em hotéis grandes, então às vezes tem um hotel e outros menores, então tinha só uma bailarina. Mas Uhum. assim, você é parecida comigo, né? A gente é parecida, então acho que às vezes ficar sozinha não era nem tanto Eu não problema. ligo assim, sabe? Eu realmente não ligo, mas é que tem dias que dá uma pegada, assim, né? É, Dá. é. Mas assim, É. eu sou muito feliz, muito contente comigo mesma. Eu faço as minhas coisas, vou pra academia, né, o hotel que eu tava era na beira do Mar Vermelho, então assim, eu sou bem da praia também, sabe? Então, tá Uhum. lá tomando banho de sol. E então Aham. é bom assim tu ter esse tempo pra ti, mas sempre tem aqueles dias, né, gente? Imagina, sabe, que a solidão pega mesmo. E na nossa época não tinha essa facilidade de WhatsApp, Não. era bem truncada a coisa, assim, não tinha muito isso aqui, não. E nem live, não existia isso, não. É. Era, às vezes, Skype, né? Skype, MSN, lembra? Eu e tu, MSN. MSN. Direto. É. E- É verdade, é, era complicado.
não existia Pode... tanta coisa, tipo, eu tô na beira da praia falando, lá no Mar Vermelho falando. Não, não era assim. No máximo, tipo, um BlackBerry, lembra também? Nossa! Era, né, um the must lá ter um BlackBerry na época. É, Não, muito engraçado. A Marcela tá falando, na Jordânia são 3 sets. Eram 3 sets pra você? pra mim eram 2 sets. Dois. Ah, tá. E Eu aí, entrava pra dançar 2 vezes na noite. aí Entendi. tinha períodos do contrato que era 7 dias na semana, tinha períodos no contrato que eram 6. E a Jordânia Uhum. também, alguns dias da semana eram com CD, e aí no final de semana eles traziam o show. Uhum, entendi. A Marcela tá falando fazer 3 sets, não ficar de bode é impossível. Olha, eu vou ser bem sincera, pra mim, fazer 2 sets eu já ficava de bode, tá? Eu não, Não, gente, eu ficava de bodaço. É muito chato. eu não Não. gostava. Assim, vamos explicar, né? Geralmente a gente dança nos lugares, a gente entra uma vez e dança lá, 45 minutos, 1 hora. Tem contratos que você tem que fazer 2 entradas. Você entra e dança meia hora, e sai um pouquinho, espera e depois entra de novo. É chato pra gente, porque é muito melhor você já chegar e dançar e sair, ir embora pro seu quarto, do que você ter que ir lá, trocar de roupa, voltar, né? Então, imagina 3 vezes fazer isso. Eu nunca peguei um de 3 vezes. Pelo amor de Deus. Eu também não. E até assim a logística da coisa, né? Não é todo mundo Aham. que tem o cabelo da Marcele, né? Por exemplo. Que tem 18 quilos hoje. Eu lembro Ah, que quando acabava, tipo, eu ficava assim, encharcada depois do show, né? Porque é rápido, né? uhum. Aquela coisa. E aí, Muito. aí tu tem um intervalo ali. Eu lembro que às vezes eu, tipo, eu ficava lá secando o cabelo, fazendo chapinha, fazendo maquiagem, tudo de novo até o segundo set, sabe? Então, Não, é eu muito ficava chato. pode, assim, sinceramente, eu tava meio, sabe? A Karina tá perguntando o que quer ficar de bode. Olha só, eu sou entrevista aqui gaúcha, né? Eu tô numa leva de gaúcha que elas vão dominar o mundo, né? Então, explica aí, eu não sei nem se é de gaúcha, mas eu falo também de bode. Olha, tem o perigo ainda de eu explicar que é Chapeada. outra gíria gaúcha, tá? É meio tá meio assim de cara, sabe? Meio injuriada, tipo, É. taco, assim, com alguma coisa, sabe? Tipo, no Rio de Janeiro é pé da vida mesmo. Tipo isso, no bom e no bom português é da vida, sabe? Ficar meio assim, Aham. não gostando muito da situação, sabe? Pegar um rancinho ali com a situação. Quem olha pode até falar assim, nossa, eu trabalhava 1 hora, ainda não queria fazer 3 sets, mas é que dá trabalho, gente. Imagina, foi o que ela falou, seu cabelo fica todo suado, aí você vai lá e faz de novo babyliss, ou você vai lá e seca, aí você passa maquiagem de novo, aí você troca de... Nossa, é muito... Acho que o processo cansa mais do que dançar, né? E eu acho que é uma coisa que tem que ser falada também, é que essa história, assim, que é um mito total, tá? Que trabalha 1 hora, não. Não, Eu acho que o nível, para se trabalhar nos países árabes, o nível de exigência é tão grande que só o preparo para tu, né, para tu chegar no palco vai, no mínimo, eu demorava no mínimo 1, 2 horas, porque eles querem, assim, o nível de exigência vai com a maquiagem, sabe? Com a aparência, o visual da com balada. certeza. Então, todos os dias tem que ser uma maquiagem bem elaborada, e cílios, e cabelo impecável, e joias e tal. Perfume. Sabe? E acessórios, e pensar no show, pensar o que tu vai fazer, sabe? Então, eu lembro que eu demorava mesmo, assim, pra me arrumar. Não, eu também. A Marcela falou, leva o bode pro palco e toca rantura, né? Ai, gente, enfim. Não, com certeza. Você fala, eu fico pensando aqui 500 mil coisas da época. Mas enfim, né? Era o que tinha que ser feito. A gente, quando entra no contrato, é assim, é determinado de cada contrato, e a gente acaba tendo que se acostumar mesmo, né? Mas, por exemplo, eu lembro que eu tinha uns toques, assim. Por exemplo, eu não podia dançar com véu amassado. Então, todo dia antes do show eu passava meu véu. Então, vocês acham quanto tempo a gente demorava, né, pra poder ficar pronta mesmo? Era todo um ritual, tinha que passar por isso. Alguém lá em cima perguntou sobre namorados, como é que era ter relacionamentos. Eu já posso falar que era
eu achava difícil, porque você não pode fazer nada, entendeu? É tudo na maciota, porque você não pode sair na rua com alguém, dar selinho, nada disso, né? É um país islâmico, a maioria você não pode, né? Então, pra mim sempre foi mais difícil. Eu não sei pra você, se eu vou jogar pra você. Eu tive namorado lá. Eu conheci, meu namorado era libanês, eu conheci ele no Líbano. Então, era um pouco mais. O Líbano é assim, eu, né, adorava. Eu ir pro Líbano, eu tava feliz, sabe? Eu tinha um pouco, eu não gostava tanto dos Emirados, eu sempre preferi o Líbano. Uhum. É tudo muito diferente, né? Assim, por exemplo, hoje eu sou casada com um neozelandês, né? Uhum. E aí, cara, não sei, assim, sabe? Tipo, nem sei o que falar. Gente, quando a gente para, é porque tem que pensar se pode falar. Tipo, às vezes eu paro e penso, o que eu tava fazendo, sabe? Até Uhum. hoje não sei. Sim. Eu namorei um jordaniano, você bem sabe, né? Ah, é Enfim. verdade. Ele era jordaniano, eu achei que ele era libanês também. Eu me lembrei agora. Me lembrei um monte de coisa. Não. Mas vamos abafar o caso, porque Vamos aqui a falar. live é com você. E vem cá, ó, a Marcela fica aloprando nossa live aqui, hein? Hã? A Marcela sempre alopra, né? A Marcela É, a Marcela, eu nunca passei uma saia, quem dirá um véu, gente. Então, cada bailarina com seu estilo, né? Eu tinha toque, enfim. eu também um Mas, pouco assim, com mais é, saia até, vou te dizer. Saia. saia Então, também. assim, se tava, né, tipo assim, até uma saia amassada, eu não. Eu Ai. também, eu não consigo. Lembrei de outra coisa que eu nunca me acostumei, tá? Assim, nos Emirados, mais nos Emirados, eu acho, sabe? As bailarinas, elas têm um costume, assim, de, por exemplo, se tem uma data, Dia dos Namorados, Halloween, trazer algum elemento daquela data pro show, sabe? E acho que às vezes existe uma cobrança para que se faça isso, e eu sempre, assim, eu ficava de cara também, sabe? Porque eu nunca gostei, para mim era difícil, para mim, tipo assim, engolia 50 sapos e ia, sabe? Uhum. E eu ficava assim, eu sou belly dancer, eu não sou palhaça de circo, não. É, cara, se eu te disser que eu nunca fiz, eu não sei se eu não passei algumas datas lá, mas eu Uhum. nunca fiz. Não, eu tanto Ainda bem, porque eu fiz, também. eu tanto fiz, como eu era, tipo assim, meio que pediam pra fazer, sabe? Eu ia lá também. Não era uma coisa assim pra mim que vinha fácil, eu tinha que, sabe? Mas, por exemplo, vamos só explicar. Ah, era Dia dos Namorados, aí pedia pra você vestir vermelho, né? Algumas coisas assim, mas não era nada tão demais. Mas assim, às vezes a gente não, né? Quando a gente é obrigada a fazer uma coisa, a gente não sente muita vontade, né? Ficar assim, estar temática, né? É Com a porque data. eu acho que até assim, pra quem pensa em ir algum dia, né? Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, assim, é que um, acho que o teu trabalho número um, na verdade, é ser uma entertainer, sabe? Tu tá ali É. para oferecer uma experiência para as pessoas, entende? E cada lugar tem a sua ideia de entertainment, do que essa experiência é. Então tem que estar aberta, tem que ser flexível, porque né, essas coisas vão acontecer. Eu lembro que eu acho que foi Halloween em Alain, e pediram Já pra comecei a rir. faz alguma coisa. E eu, não foi, eu não sei, não foi Halloween, não. Mas, tipo, foi uma data, assim, tipo, Natal, usar toquinha de Papai Noel, sabe? Essas coisas assim. Aham. E pra mim, Tipo, o dia Nacional dos Emirados, aí você usa verde, vermelho e preto, branco, sei lá, enfim, né? é, Essas coisas. Comigo dei sorte, então. A Marcela. eu, nossa, eu não, pra mim nunca veio natural, assim, sabe? Entendi. E conta um pouco pra gente agora o que que você faz na Austrália e como é que é a dança do ventre aí. Uhum. O mercado de dança do ventre aqui, eu acho assim
muito bom, é muito ético, sabe? Aqui existe Uhum. realmente a força das bailarinas, assim, bailarinas unidas. E, assim, tem 12 anos que eu não moro mais no Brasil. Não, 11 anos que eu não moro mais no Brasil. Então, eu não Uhum. posso falar sobre o mercado do Brasil de agora. Mas na minha época, assim, era um mercado bem competitivo, assim, sabe? Era difícil, assim, tu até estabelecer um valor de cachê, enfim. E uma coisa que eu Uhum. gosto muito aqui na Austrália é o quão ética as bailarinas daqui são, sabe? Existe essa força, assim, bem sólida, sabe? E super egípcio, assim, é bem. A base de estudo aqui é Uhum. bem egípcia, mas aqui também tem uma comunidade turca bem grande. Então, Ai, que linda. então, Adoro. uma coisa que eu gosto daqui muito, assim, é como é multicultural, como é bem cosmopolita, sabe? Tem bairros que Uhum. tu vai aqui em Sydney mesmo e que tá todo mundo falando árabe na rua ou turco, sabe? E Que legal. eu trabalho em restaurante libanês e turco, então assim tem que estar adaptando, né? Aqui os shows eles duram 20 a 25 minutos só, porque Que bom. eles são em restaurante assim, e tu dança no meio das pessoas, às vezes não tem espaço, às vezes tipo tu tem assim, Aham. sabe, não dá, vai fazer um véu assim, sabe? Sei, assim, Horácio. E assim, geralmente no sábado tu tem mais de um show, e aí aquela coisa, tu coloca, né, a roupinha, né, o teu figurino, a baia, pega o carro, dirige até o show, dança, volta pro carro, dirige até outro show, dança. Então é puxado, né? É. É, aqui eu dou aula também, Uhum. eu vim pra cá já com um lugar meio que certo, né, pra dar aula. E, inclusive, isso é interessante falar aí. Inclusive, a dona da escola trabalhou para o Toros também, há muitos anos atrás, Sério? nos anos 80. Ela foi a primeira bailarina australiana a dançar no exterior. E ela foi com o Toros também. É, Toroso é o nosso empresário na época, né? Libanês. Então, legal. é, E você vê muita diferença quando você. Porque a gente sempre fala aqui nas lives, né? Quando a gente foi dançar lá fora, se exige muito mais o estilo libanês, vamos dizer é. assim, do que o estilo egípcio. E você, quando sai do restaurante, que é o estilo egípcio, vai pro turco, como é que é? Ah, tem que adaptar. Eu não sabia nada de dança romani, nada de dança, né? Eu tive que aprender. Hum, Mas também isso a gente faz nos Emirados, né? Por exemplo, é. eu saí do Brasil achando que eu sabia dançar Halige, sabe? Não, também. É A tipo gente assim, aprende lá. é, o meu Halige era inexistente, assim. O que eu aprendi no Brasil não Zero. foi de muito uso, assim, sabe? Tu tem que Uhum. reaprender e se reinventar. E tem que estar muito aberta para isso, né? Muito aberta. Uhum. E tu vai. Porque a gente sai daqui achando que tá indo, porque a gente é profissional e a gente sabe bastante coisa. Chegar lá tem que se reinventar, porque não é às vezes, não bate, né? 100% das coisas. Então a gente tem que estar aberta para. Isso é uma dica legal também para quem for. Uhum, Esteja aberta para uhum. aprender e reaprender algumas coisas, né? Porque vai acontecer, O que, o que né? eu, o que eu sinto assim do trabalho como bailarina aqui na Austrália é se a gente acha que a gente é entertainer nos países árabes, aqui é, nossa, 10 vezes mais. Uhum. Porque aqui os shows duram de 20 a 25 minutos, no máximo meia hora. E assim, tu faz uma entrada e tu vai pra galera, sabe? E fica ali no meio. Uhum. E no máximo que tu consegue fazer um drum solo finalzinho, o finalzinho, assim, um solo de derbaque de 2, 3 minutos no final. E a Uhum. maioria do tempo tu tá entre as pessoas, né? Só que aqui na Austrália, como não é um país árabe, também não existe uma demanda tão grande quanto aí, sabe? Então, por isso que eu Sim. dou aula, por isso que eu faço outras coisas, porque viver só da dança aqui é bem complicado, sabe? Entendi. Mas você prefere assim, porque, gente, às vezes tem lugares que a gente dança só no palco e a gente tem que ficar só no palco. Uhum. Tem lugares que a gente dança no palco e pode circular entre as pessoas, né? Eu É prefiro a interação. Eu gosto. bem melhor, é isso que eu ia te perguntar, Eu prefiro. né? Porque, É, gente, porque assim, uma hora você dançando no palco, imagina, às vezes é, você dança uma música aqui com CD, você já fica.
Imagina 1 hora lá mostrando serviço no palco. Você poder ir no meio das pessoas, é fantástico, eu adorava. Por isso que eu gostava do Líbano também, Uhum. sabe? E Interagir. aqui o que eu sinto falta, por exemplo, é dançar um tara, uma coisa mais lenta. Porque hoje em dia é o que eu prefiro, sabe? Sim. Por exemplo, hoje em dia a minha dança não é nada libanesa, não é nada rápida, não tem nada de, sabe? Uhum. Quando eu assisto vídeos meus nos Emirados, eu às vezes tipo, eu nem eu entendo o que eu tava fazendo, sabe? Sim. E meio que focando demais, um braço que não para, e tudo muito rápido. Em termos de estar feliz com a tua dança e poder expressar mais a tua verdade como bailarina, eu acredito que agora eu tenho muito mais espaço para isso, sabe? Sim. Porque eu confesso que eu fiquei um pouco meio bitolada naquela ideia de ter que ser muito rápida, sabe? Mas Uhum. É. também eu não fiquei lá muito tempo, eu fiquei só 3 anos lá, sabe? Então eu acho Uhum. que se eu tivesse me dado mais tempo, eu teria buscado mais a minha verdade, sabe? Sim. E como no início, assim, a gente pena muito, sabe? Eu acabei entrando numa noia muito grande de querer agradar, sabe? E A gente falou isso em todas as lives. eu fiquei um pouco perdida com isso, eu confesso, sabe? Mas também eu não fiquei muito tempo, né? Então, assim, como Uhum. agora eu sou muito mais calma, muito mais presente na minha vida do que eu era lá atrás, sabe? Sim. E também tem aquilo, né? Você escolheu ir para outro lado do mundo, você conseguiu ir, aí chega lá, você tem que se adaptar, e aí você não vai se adaptar, né? Então a gente acaba querendo agradar mesmo, quer entrar no contexto do que a gente escolheu, mas às vezes isso faz a gente sofrer, né? Exatamente, exatamente. Eu penei muito, assim, e eu lembro que comigo aconteceu assim no início, porque, né, aconteceu assim no início de ter período sem contrato, de ter, sei lá, uma semana aqui, outra ali, que eu não tinha contrato, que tinha que ir pro Líbano, sabe? Acontece, tem que estar preparada Uhum. para isso. E eu lembro que quando eu finalmente consegui ter a experiência de ter um ano, né, assim, já programado, eu já meio que quis, sabe? Entendi. Mas essa foi a minha jornada, sabe? Uhum. Sim. Foi a minha jornada. Uhum. A Lúcia tá falando, na verdade, parece que o que se aprende aqui é uma base do que realmente é a dança do ventre real, de onde ela foi criada. Não, eu não acho nem isso, não. Acho que aqui tem, nossa, muita gente boa e a gente aprende muita coisa aqui, muitos profissionais maravilhosos, sabe? É que é diferente, é só o contexto, né? De você estar, na minha opinião, de você estar onde é a fonte e Uhum. de você estar num lugar totalmente distante que as informações vêm, né? Como você Exato, beber uma exato. água saindo fresquinha dali e outra que vai demorar anos para chegar do outro lado, né? Então, eu acho que é só isso, não tem a ver com ser básico ou não É. ser. Não, Aqui a gente tem. com Pode falar. E outra, o que a gente aprende né, no Brasil, eu também aprendi no Brasil, é muito, assim, tem que estudar mesmo, sabe? Eu fui com 13 anos de dança e eu às vezes ficava me perguntando, será que eu tô preparada mesmo? Sim. Sabe? Eu acho muito importante, assim, ir com muito estudo, sabendo vários estilos, mas também sabendo que tu vai ter que dar uma É. respirada, sabe? Então, assim, ter a base eu acho bem importante. Assim, se tu for muito iniciante, vai dar ruim. Eu não sei, eu fiz uma analogia hoje numa aula minha, que é assim, imagina que você, sei lá, faz aula de samba. Uma alemã, sei lá, faz aula de samba há muito tempo e ela tem professores maravilhosos e ela tem formações maravilhosas. Mas ela vem no Brasil e vai na Sapucaí ver a dança, né? Hum, Tipo assim, ela sabe sambar, mas que você tá ali olhando, vendo, né, as pessoas que nasceram, né, aqui, enfim, é bem diferente, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tô com medo da live encerrar, porque com 1 hora encerra. Eu queria primeiro te agradecer por ter aceitado, né, o convite. Amei muito. Agradecer as pessoas que estão aqui. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa.
de você, da sua carreira, e se não, para você deixar uma mensagem para as pessoas que tanto querem viajar para fora ou simplesmente querem dançar a dança aqui no Brasil. Ah, deixa eu pensar. Eu acho que, sei lá, para quem quiser ir para fora, assim, eu acho que fui falando várias coisinhas, assim, de ir com bastante abertura, bastante flexibilidade, diplomacia, calma, sabe? Eu acho que isso é bem Uhum. importante. E muito, muito, muito amor à dança, assim, sabe? Se colocar naquele lugar de muita amorosidade pelo que a gente faz, sabe? Porque Aham. hoje em dia, assim, o meu trabalho com a dança, ele é muito mais não, ele é 100% ligado à dança como ferramenta de cura, de consciência corporal, de imagem corporal, de dar voz à sua criatividade, sabe? Sim. E eu acho que se tu conseguir também levar esses elementos, assim, e se tu for fiel à tua verdade como bailarina, sucesso. Uhum. Aham. Concordo plenamente, concordo plenamente. Gigi tá dizendo que tá amando a live. Gente, olha, eu tenho uma proposta aqui. Não sei se ela vai aceitar, porque ela não sabe que eu ia falar isso. Aceita continuar mais um pouquinho? Que aí eu encerro e a gente, porque eu tô com medo de encerrar, gente, que com 1 hora encerra. E aí a gente responde as perguntas que faltaram aqui. Tem da Eveline, eu vou até pedir pra ela fazer de novo, a Lúcia, que aí a gente, na Claro, próxima live, a gente faz, pode ser? pode. Então, agora, Então, gente, eu vou encerrar agora e vocês voltem que eu vou continuar com ela aqui, tá bom? Já volto. até já. Beijo. Oi. Ui, adoro quando a convidada aceita voltar. Óbvio! Você viu que a mandinga deu certo, né? Aqui até apaguei, ó, incenso. Eu tava pensando nisso agora. Tava pensando nisso agora. Não vou nem elogiar, porque É, sabe o que é a Lady Murphy. tá assim. Ela existe. Então, vamos ver se as pessoas entram rapidinho e aí se elas fazem as perguntas de novo. Amei o que você falou, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente a gente vai amadurecendo e a gente quer ter a nossa dança, né? A gente quer saber mais, ter mais técnica, mas a gente também quer poder ser a gente na dança. Isso, acho que isso é o mais importante, Uhum. né, de tudo. E eu, assim, refletindo muito, assim, eu não sei se para mim o mundo árabe foi onde eu consegui ser eu, sabe? Porque e eu confesso, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente, né? Tem muita gente que pode aprender com isso, sabe? Uhum. Eu voltando assim no tempo, eu tava muito preocupada em agradar e muito preocupada em ser aceita e que gostassem de mim, que eu me perdi um pouco ali no meio, sabe? Sim. Mas depois eu acho, e também acho assim, uma maturidade, vai ficando mais velha, sabe? E eu fui Com pra lá, certeza. não que eu fosse super nova, eu fui pra lá com, eu acho que eu tinha 25, sabe? E fiquei lá até os meus 28. Então, assim, agora eu me sinto muito mais alinhada com o meu propósito na dança, sabe? Muito mais Sim. muito mais confortável de estar no palco. Eu me divirto muito mais, porque eu acho que porque a gente dança, na verdade, pra gente, né? E eu acho que hoje Sim, em sim. dia eu tô bem mais assim alinhada no meu propósito do que eu estava nos países árabes. Evelyn, faz a pergunta de novo aí que a gente responde. Eu acho que, assim, na minha opinião, assim, a ida para lá foi fundamental, assim, para eu, porque assim foi muita experiência, né? E é uma experiência meio que sacode, né? É um sacode que você toma, porque é tudo muito rápido. Você tem que dançar do jeito que eles querem, de uma hora para outra, assim, na hora que você chega. E isso é um processo, né? Você tem que ter tempo para mudar. Então, eu acho que a gente foi forçada, entre aspas, a ter uma mudança rápida. E aí a gente, eu sinto assim, eu meio que estava aqui, fui pro lado oposto. Agora, depois de uns anos, eu comecei a vir para o centro, né? Uhum. Porque você vai começando a se achar. Eu me identifico completamente com isso que tu falou, sabe? Eu sinto isso também. E eu sinto assim, hoje em dia, por exemplo, eu tô fazendo aula como aluna, tá? Uhum. Apaixonada por dança tribal. Apaixonada.
apaixonada, assim, bem, sabe? E Aham, eu acho que como é legal, assim, quando a gente se apaixona pela mesma coisa várias vezes, sabe? com certeza. E essa paixão que eu comecei a ter pelo tribal me fez amar ainda mais a dança do ventre mais clássica, sabe? Então, quando tu tá Uhum. aberta e quando tu tá vivendo mesmo alinhada com a tua verdade na dança como bailarina, eu acho que é onde as coisas acontecem. É verdade. E aí, falando de. Tô esperando a Evelyn botar a pergunta dela também. E isso se materializa assim, um exemplo. Quando eu fui pra lá e eu olhava os meus vídeos daqui, eu falava assim, gente, como é que eu dançava assim? Quando eu hoje olho os meus vídeos que eu comecei, que eu dançava nos Emirados, eu falo, gente, como que eu dançava assim? Sabe? Foram etapas que eu acho que foram necessárias para eu chegar quem eu sou hoje como bailarina, né? Então eu achava que eu era super paradinha lá no início, depois eu virei, botei o dedo na tomada, não tirava, né? Acho que até dormindo eu ficava girando, né? A gente sabe o quanto que a gente tem que fazer essas coisas no palco. E depois eu consegui achar o centro. Então, hoje em dia, eu vejo minha dança e eu tô bem mais. Assim, acho que tem a ver com o meu momento. E eu tô feliz, assim. Que eu acho que a gente tem que estar feliz primeiro, né? Com Antes de certeza. agradar, é a gente com a gente. Senão a gente não consegue nem passar essa energia pros outros, né? Eu Então concordo. vamos lá, a Evelyn perguntou, falou que tá gostando da live, que bom. Saber como é a relação da segurança de Uhum. vocês lá? Dividiam um quarto, ficavam sozinhas? Olha, eu sempre me senti muito segura lá, sabe? Também. Os contratos eram em hotéis 4, 5, 6 estrelas, né? Então, ou tu Sim. ficava no hotel, ou tu ficava num apartamento à parte que o contratante te dava, né? E sempre com quarto sozinha, sabe? Sempre quarto, banheiro, se era apartamento, sabe? Pratinha, assim. E eu sempre me senti muito segura lá, muito segura. Tanto que eu brincava, a minha mãe, às vezes, mãe, que saudade. A minha mãe, às vezes, falava assim, mas filha, tu não tem medo? Cara, eu, sinceramente, eu tenho medo, muito mais medo de andar na rua no Brasil, sabe? Do que eu Com certeza. já senti nos países árabes, sem dúvida. Com certeza. Minha mãe também só entendeu, ela, coitada, queria entrar, mas não tá conseguindo. Ela só entendeu quando ela foi. Aí ela falou, nossa, né? Aí queria que eu ficasse lá pra ela ir, pra ela sempre me visitar, porque é muito diferente, É, gente. Eu brinco que você podia sair contando dinheiro na rua. Claro, a gente tá falando que vamos falar de Emirados, né? Vamos falar dos países mais assim, que a gente ficou, né? A gente não pode falar de todos. Mas assim, pô, tranquilo você andar na rua. Eu lembro que eu chegava no Brasil, no aeroporto, aí eu pegava o carrinho das malas, aí deixava minha bolsa ali, aí fazia outra coisa. Minha mãe, ô, você tá no Brasil, São Paulo fora. Esquecia. Eu deixava a bolsa ali, totalmente aérea, assim. Parece que você tem que ligar um interruptor. com certeza. Mas assim, né? Tipo, se tu for pra lá pra passear ou sei lá, ter sempre aqueles cuidados que se tem normalmente, sabe? Tipo, não vai andar na rua à noite sozinha, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu sempre me senti muito segura lá, sempre. Eu também sempre me senti, por exemplo, quando eu fiquei em Oman, eu tinha um segurança que me levava no quarto. Mas eu tinha um segurança não por causa de coisas externas, por causa das pessoas que queriam tirar foto com a bailarina, que queriam saber onde a bailarina era o quarto da bailarina, onde eu podia tirar foto com ela, enfim. Então era muita gente. Então o cara me levava sempre junto para eu não ser abordada nesse sentido, né? De fã, vamos dizer assim, mas não em outro, com certeza. A Evelyn tá falando que recebeu o convite para dançar em uma espécie de safari. Recusei por insegurança, embora tivesse até boas referências. Como distinguir uma proposta falsa de uma verdadeira? Bom, eu vou falar minha opinião. É você saber com quem tá te chamando, né? Se essa pessoa já trabalha há muito tempo com isso. E depende das condições também. Por exemplo, a gente ia para os contratos para ficar um tempo, né? Então, isso valia a pena financeiramente. Né? Então, assim, eu não sei como é que seria esse, mas ir lá para dançar e voltar, eu não sei nem se seria isso, né? Mas o que você acha? Eu acho que fazer muita pesquisa antes, ver as referências É, das pessoas, conversar com gente que já foi, sabe?
Eu acho que mais isso, assim, pesquisar muito bem essa pessoa que tá te chamando, sabe? Eu acho que no nosso caso, eu já conhecia tanta gente que tinha ido com os mesmos empresários, né? Enfim, eu acho que é bem importante tu fazer essa pesquisa antes, assim, não pegar aí, assim, sem ter uma base, sabe? É. Conversar com gente. Tem que ter, porque hoje em dia com a internet, por exemplo, depois que eu já estava aqui há muito tempo, gente, eu recebia tanta coisa no Facebook, do Messenger. Ah, vi seu perfil, estou trazendo, árabes falando, estou trazendo bailarinas para cá, você tem interesse? Quem é essa pessoa? Uhum. Né? Comigo, Tem que ter muito cuidado. isso acontece até hoje comigo, na verdade, assim, tipo, Facebook e tal, sabe? Uhum. E tem que, sempre pesquisar, assim, fazer o máximo de perguntas possíveis, sabe? E pesquisar. E saber também que se o contratante for sério, ele não vai se importar de responder essas perguntas, entendeu? Ele vai fazer Com questão. certeza. Ah, A Lúcia está perguntando como é feita essa ponte, dançar lá fora, concurso, tem agência. Eu fui com o Omar na Bússia, né? Que já trabalha com eu isso há também. mais de 30 anos. A Eu Fernanda também. Então, para mim, é ele aqui, entendeu? Depois você pode até me perguntar, a inbox, que eu passo o contato dele. Então, ele já trabalha há muitos anos com isso, eu sabia disso, tinha segurança, conversei com milhares de bailarinas que foram, conversei com ele, com a esposa dele, e tudo tranquilo, tá? Tudo maravilhoso. E eles são referência, né? Eles trabalham muito bem com isso, assim. Eu acho que se tu tá no Brasil e quer dançar no mundo árabe, eu recomendo que faça a quem quiser pode perguntar que a gente depois dá o contato. E alguém tem mais perguntas? Tô adorando, amei que você ficou mais também aqui. Acho que Gigi também está amando essa entrevista. A Lúcia tinha feito outras perguntas, não sei se vai fazer. Mas você quer falar alguma coisa para fechar, então, já que a gente não estão recebendo mais perguntinhas? Eu quero tem uma pergunta ali. Quando se é iniciante, você tem algum conselho ou orientação em quais tipos de eventos que a bailarina não deve se apresentar? Quais tipos de evento que a bailarina não pode se apresentar? Interessante pergunta, me fez parar. Interessante, vou até ler de novo. Pode mandar, Evelinha, aproveita que ela tá aí ficando. Não, pode mandar. Então, pode mandar, tá gostando. Quando você é iniciante, vocês têm algum tipo... Peraí, que some aqui pra mim. Pra mim também sumiu, eu queria ler de novo também. Orientação em quais tipos de evento? Olha, eu sinceramente, não acho nem que seja evento, eu acho que tem a ver com você. O que você espera do evento, de se apresentar, né? O que você espera daquilo? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que vão para concursos e às vezes, sei lá, não ganham primeiro lugar, segundo, e ficam tristes com isso. Então, qual o seu intuito? É você só subir no palco e ter experiência de palco? É você ter a orientação de pessoas que estão te julgando? Acho que travou. Tem que buscar eventos que enalteçam a arte, sabe? Eu acho que isso é importante também, assim. Eu estava falando, mas travou, então acho que você estava falando aí também, então tudo bem. Figurinos, vocês acham que eles têm uma preferência por algum modelo, cor? Sim, total. Cor não, né? Mas estilo, sim. É outra adaptação também, porque eu não sei tu, Marcele, mas os meus figurinos do Brasil não tinha nada a ver com o que se gosta, nada a ver, sabe? Então, nos países árabes, eles gostam daquele sutiã que deixa o peito bem... A saia mais aberta. Brilho. Muito brilho. Então, assim, tipo... É um figurino bem mais... Tem muito mais cristal, tem muito mais efeito, né? E a saia também é um pouco mais aberta. Isso foi uma coisa que eu demorei para me acostumar. Aqui no Brasil eu gostava de saia mais fechada, sabe? Aqui também eu uso saia mais fechada. Então também é uma outra adaptação, né? Totalmente diferente de figurino.
E principalmente leve, porque se você dança 1 hora com uma roupa pesada, você, minha filha, sai todo o suor do seu corpo, a água vai embora. Tipo, não dá. Você E tem também, que... e leve também, porque tu vai ficar pulando de um contrato pro outro, então tu não vai querer pagar muito excesso de bagagem. Excesso. É. Eu tinha, por exemplo, a maioria das roupas que eu tinha era do Cristiano, né? Vamos fazer uma propaganda aqui. E assim, era legal porque eram super leves. Tipo, eu levava assim, tipo, 3 roupas na bolsa de mão. Eu sempre tinha medo de minha mala extraviar. Então eu levava tranquilamente cinturão dobradinho, o sutiã, né? O top e a saia. Então também é muito legal que seja leve. E assim, brilho, gente, muito brilho. E, por exemplo, quando eu fui, tinham tecidos assim, também, né? Na época que a gente foi, não tinha muita gente fazendo roupa, né? Assim, não tinha essa coisa que era hoje. E eu lembro que eu fui assim com roupas de veludo. Tem noção? Veludo, gente. É um troço muito pesado. Veludo pro deserto. Não tem condição. Entendeu? Alguém falou ali figurino mais rico e sensual, seria isso? Cara, no bom, assim, tipo assim, no geralzão, No geral é. sabe? Ali, alguém perguntou ali em cima também se não desse certo, tinha um plano B. Isso, a Karina me mandou, eu esqueci de perguntar. Cara, eu tinha plano B, C, D. E tu não é nem taurina, hein? Tinha, e na verdade foi o que eu, por opção, acabei fazendo depois. Eu sempre quis morar fora do Brasil, sabe? Sempre quis morar fora do Brasil. Hoje em dia, assim, eu não me vejo voltando a morar no Brasil, né? Eu já tô aqui na Austrália há 7 anos e meio, né? E já tô bem consolidada aqui. E o meu plano B era a Austrália, justamente. Então, não fale isso, porque Gigi tá aqui. Ela vai ficar chateada. Ela sabe. Então, eu não tinha porque eu já tava feliz com o que eu tava ali, entendeu? Então, se eu voltasse pra casa, era meu plano B. Tipo assim, quero ir pra casa, né? Então, pra vocês verem que cada um tem, né, os seus objetivos aí, enfim. Deixa eu ver quem mais perguntou. A Lúcia perguntou, existe sandália específica, calçado? Como ela falou, ela foi na época, né, com esses que vendiam aí. Da Visano, que não é de dança, né, escarpão pra vida. E aí, assim, não é o ideal, né? Hoje em dia a gente tem sapato de dança que te deixa confortável. Eu acho que aí no Brasil se acha as sandálias da Capésio, né? Que eu acho, eu adoro. Inclusive, tem Capésio aqui na Austrália e é o que eu uso aqui, sabe? Entendi. Essas sandálias mais com salto, né? Tipo de dança de salão, assim. Aqui vende muito pra salsa, pra dança de salão. Sim. Eu usava muito de uma pessoa que, não sei se ela faz ainda aqui no Rio, a Mora Tango. Ela fazia, assim, sapatos maravilhosos. Eu só usava dela depois. E outras meninas começaram a pedir pra eu levar quando eu vinha do Brasil, porque era maravilhosa. A Mora Tango. Eu não sei se ela ainda faz, tá? Mas podem procurar. A Evelyn tá perguntando, 3 em 1, como era o profissionalismo dos contratantes? Eram respeitáveis? Ou queriam ir e vir para algum lugar? Quando queriam ir e vir para algum lugar? Como se comunicavam com os motoristas? Não, olha, comunicação com o motorista é assunto para outra live. A gente ri na mesma... Você vê que a gente ri na mesma pergunta, né? Porque tem história, gente. Então vai, começa aí. Profissionalismo dos contratantes. Eram respeitáveis? Eu acho que a grande maioria, sim, sabe? Ocasionalmente, tu vai ter que lidar com, assim, sei lá, com um gerente que se acha o tal, sabe? Com um gerente que fica dando opinião e palpite no teu show, sabe? Mas a maioria eu achava bem tranquila, assim, sabe? Eu tive assim, 1 ou 2 poucos, sabe? Sim. O resto era de boa, assim, era tranquilo. Eu acho que comunicação é extremamente importante. Então, assim, uma coisa que eu tinha a meu favor, que me ajudou demais, é que o meu inglês sempre foi muito... né? Não tô querendo me achar, tá? Pelo amor de Deus. Tá se achando. Eu pensei que eu ia ter que ficar traduzindo aqui, que você não tava mais falando português. Mas o meu inglês sempre foi bom. Isso foi uma coisa que me abriu muitas portas e me ajudou muito.
E, inclusive, proporcionou que eu ajudasse outras bailarinas também que chegaram lá sem inglês, sabe? Então, eu acho que ir, assim, totalmente sem inglês é meio loucura. Eu acho que pelo menos uma base de inglês é necessário, sabe? Sim. Então, a comunicação, para mim, sempre fluiu. Eu sempre entendi o que eles queriam, sempre entendi o que era esperado de mim, porque eu tinha essa base do inglês bem boa, né? E qual que era a última pergunta dos motoristas? Não, assim, motorista, se tu não trabalhasse no hotel, né? Tipo, se tu ficasse num apartamento à parte, o hotel sempre, o restaurante sempre cedia um motorista para te buscar e te levar. Então, isso era tranquilo, né? Ele geralmente tinha teu telefone, te ligava quando ele estivesse na frente, tu ia, não sei o que, não sei o que. Agora, motorista de táxi em Dubai ou em outros lugares, olha a Marcele rindo. Eu também. Cara, amiga, nem sei o que falar. Fala tu aí um pouco. Cara, hoje eu fiz uma live para as pessoas que são da minha lista VIP. Eu contei vários casos de táxi. Gente, ela fez. Eu não sei se ela tava, né? Mas ela fez a pergunta que eu falei só hoje de exemplo de táxis. Porque no Egito, principalmente, gente, era muita cena até engraçada, porque tem países que eles não falam inglês. Então você fica tendo que fazer mímica, você fica, sabe? Se eu for contar aqui história, vai ser o dia inteiro. A gente tem que guardar uma live só para contar as histórias de lá. Mas o que ela falou ali do profissionalismo dos contratantes, eu acho que é igual aqui, gente. Você vai ter chefe que você vai amar, você vai ter chefe que vai ser um pé no saco, você vai ter chefe que vai te sacanear. Na verdade, só muda o lugar, entendeu? É tudo mundão. Cada contrato, né? É um. Mas assim, para bailarina, no caso, ainda mais importante se dar bem com o contratante, com o gerente do hotel, é se dar bem com os músicos. E cozinheiro, sempre falo isso. Músicos e cara da cozinha. É verdade. Eu acho que se dar bem com os músicos é muito importante. Eu, Fernanda, tá? Eu nunca fui uma bailarina assim que eu queria dançar tal música e batia pé, sabe? Eu sempre fui muito flexível com os músicos. Se eles me dissessem assim, mas é música tal e o cliente tal, que é o cliente fiel do restaurante, quer. E mesmo que eu nunca tivesse escutado a música, só me dá o final aí e vamos lá, sabe? Isso. Eu acho que em termos de relação profissional, da relação que tu vai construir, né, como é muito importante, muito mais importante às vezes que seja harmônico com os músicos do que com os gerentes. Às vezes a gente não tem nem muito acesso aos gerentes, sabe? É aquela... fundamental. Mesmo, Se amiga de... Gente, eu tenho vários músicos no meu Instagram, no meu Face, porque tem que ser amiga deles, gente. Vocês estão trabalhando junto com eles, então não é rivalidade, né? Minha mãe só conseguiu entrar agora, gente. 12 horas depois, tadinho. Então, a gente tem que ser amiga. Eu já falei aqui numa outra live que quando eu levei minha mãe pra lá, eu era no Metropolitan, lá em Dubai. Eu era amiga tanto dos músicos, do cozinheiro, que eu passava no meio da cozinha pra fazer o show, que quando eles souberam que minha mãe tava lá, eles mandavam todos os pratos duplos. Doces, tudo eles mandavam duplo, porque eu era amiga deles, né? Lógico, gente, eu sou tauriana, eu tenho que fazer amizade com a galera da cozinha. Então, é saudável, né, pra sua relação. Ela tinha perguntado também sobre o ir e vir, né, nos contratos. Você chegou a trabalhar lá no Aboalá? Não, eu trabalhei em Abu Dhabi, no Fairmont, de Abu Dhabi. No Crown Plaza, fiquei um tempão no Crown Plaza de Abu Dhabi e trabalhei no... como é que chama? Meridian? Le Meridian, Mas eu nunca trabalhei no Abolá. Eu já fui te ver lá. Eu já fui ver várias bandas lá. Gente, quando a gente ri, sempre tem algo anexado. Pode ter certeza, mas é proibidão. Mas assim, por exemplo, tem lugares que lá em Bahrein, o dono do hotel não deixava a gente sair depois do show. Mas por quê? Porque não era legal estar na rua à noite, a gente estava lá com visto de trabalho. Tem várias coisas que, né, acontecem por trás, não é só deixar ou não deixar, né? Então, mas a maioria é tranquilo, você pode fazer o que você quiser, né? Eu na Jordânia, eles eram mais chatos, assim, mas como eu falei, né? Viu?
Na Uhum. Jordânia, eles pediam pra eu avisar que horas eu ia voltar, onde que eu ia ir, esse tipo de coisa, sabe? Às vezes mandavam segurança junto, às vezes não sei, Entendeu? sabe? Uhum. É. A Evelyn tá perguntando, o estudo de vocês lá era mais prático ou teórico? Como conciliar... Gente, eu tô igual a Fernanda falando português, sacanagem. Como conciliação novo ao que diz respeito à dança, música e lições? Bom, o estudo lá pra mim era totalmente prático, né? Gente, Não prático. tem, não tem muito teórico, não. Não. Você entendeu o resto? Peraí. Como conciliavam o novo O ao res- que diz respeito a dança, músicos? Eu acho que era sempre conciliar, assim, né? No caso, era sempre estar aberta a aprender o novo, assim, sabe? Sempre estar. Sim. Porque, gente, assim, quando eu paro para pensar em tudo que eu aprendi com os músicos e de trabalhar lá, nossa, é muita coisa, sabe? Eu acho que concilia mesmo sendo, sendo aberto e sendo flexível, sabe? Eu acho que é assim que a gente Sim. vai conciliar. Tu trabalhou com o Chad, né, lá na Jordânia? Sim, aham. Tá. Sempre tem risos. Depois a gente fala. Lúcia, o que acham dos vídeos do YouTube? Essa ferramenta pode nos aproximar de uma dança do ventre mais real dos países árabes? Tem muita gente que dança lá que posta. Tem que olhar, né? Que aí é bem como ela mesmo. Quando a gente foi, a gente não tinha isso. Então, tem que Eu tive. saber quem Eu você teve, né? eu tive, porque em 2009 o YouTube já era bem, assim, já era uma ferramenta bem, sabe? Então, Uhum. eu recomendo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu aprendo muito vendo gente dançar. Entendi. A gente ia muito nos shows também. Você falou que foi no meu lá, nem lembrava. Eu lembro que você foi do São Jorge, lembra? Que Várias aí, vezes, né? que numa live falaram, acho que foi a Fernanda, a outra Fernanda que falou dos músicos que ensinavam, acho que foi a Marcela, não sei se tem cara de Marcela, mas enfim, que ficava ensinando palavrões, não sei o quê, para os músicos, já apontando o dedo para Marcela. Sim. Lembra que eu falei pro meu músico? Fala assim, Fernanda Gostosa! Lembra? Aí o músico, Fernanda Gostosa! Ninguém entendia, né? Só a gente, mas a gente morria de rir, né? Você foi com a minha mãe, né? Você tava no show com a minha mãe, não era? Acho que sim, É. não sei. Lembra que a gente foi no Gold Souk lá, Uhum, com a minha mãe, eu, você e ela, Dubai. uhum. Que só tinha Colorado lá, falando Colorado, a gente tirou foto lá com... Não lembra? Vou ter que te mandar a foto. Que tinha adesivo do Colorado lá numa loja. Ih, a memória tá ruim. Não lembro. Ó, a Marcela tá perguntando se era Le Meridian ou Le Royal Meridian. Eu acho que era Meridian. Meridian. É. Ai, ela vem... falar do chá de Michel. Não, a Marcela é perigosa. O que mais? Acho que a gente respondeu tudo, né? Foi a Ó, Mahara. a Karina, minha aluna, está dizendo que foi a Mahara que ensinou palavrão. Lógico, gente. Desculpa, outra Fernanda. Eu sei que não foi você. Foi um erro meu. Foi Marcela. Eu falo palavrão, tá? Assim, tipo, eu falo palavrão, mas acho que eu nunca ensinei palavrão, não. O máximo foi, tipo, sei lá, mesma coisa que tu fez, falar, a minha amiga tá ali, fala gostosa pra ela, não sei o que. Aham. Eu falei que já tinha ensinado pra outros, cala a boca! Tipo, umas coisas eu sou mais light, né? Eu não sou, tipo, Marcela que é mais, né? Gente, mais perguntas? Também se a gente deixar, a gente vai ficar até amanhã, né? Mas pra mim tá tranquilo, tô gostando. Eu também. Gigi, tem alguma pergunta? Karina também sempre pergunta. Mas adorei que também as mandingas todas deram certo aqui para a live poder funcionar. Que horas são aí agora? A gente no Brasil tá 7 horas, vai dar. Então aqui são 8 horas. Eu tô 13 da horas. manhã. 13 horas na frente. Ela já está no futuro, gente. Ela já sabe o que vai acontecer. Então acho que eu vou encerrar, porque a gente já tá um tempão falando. A gente ficou. Amei, que foi uma das lives que eu fiquei mais tempo também. A gente voltou, né? Depois de 1 hora. E queria te agradecer.
de coração de você ter vindo aqui, falar dessa experiência. Gente, quem for minha seguidora, segue ela também, tá? Quem for minha, Segue... segue ela. Eu queria te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade. Eu tenho muito, muito, muito carinho por ti. Também. Alunas da Marcela, vocês estão aprendendo com uma pessoa assim de ouro. Vocês estão em boas mãos. Marcela tá na live também. Marcele. Ai, amiga, desculpa. A gente confunde. Mas, a Gigi passou muito rápido. Obrigada. Estão aprendendo com uma pessoa que ensina com carinho, com generosidade, que tem amor pela dança, sabe? Eu acho isso bem importante. Estão em ótimas mãos. E obrigada por terem me escutado e perguntado. Né? E adiciona ela lá. Se tiver outra pergunta, pode mandar, ou sugestão pra gente fazer outra live. A Gigi falou que passou rápido. Já que Fernanda não está no Brasil, eu vou para Caxias comer um outro almoço que eu comi na sua casa. Vou combinar. Mas pode ir. Vai ficar com ciúme. Pegar só as ultimazinhas aqui. Lúcia, em quais eventos o iniciante deve se apresentar? Esse aqui a gente já falou, né? Para enriquecer seu aprendizado. Acho que todos que você puder. Não tem algum que não seja para você não ir, né? Dependendo do seu objetivo, né? Você não acha? Eu acho, mas eu acho, assim, eu sempre priorizo os que enaltecem a arte, sabe? Aqueles que... Isso. Mas eu acho que como iniciante, assim, é bem importante tu começar, assim, né? Com bastante humildade, fazer aula né? Fazer muita aula, ser curiosa, estudar. E isso assim, né? Se abrir. Obrigada. A minha amiga Aline tá mandando um beijo, Alinoca. E a minha mãe tá falando, vem mesmo, vou te esperar. Olha, vocês duas que eu sou ciumenta, hein? Eu vou, a gente nem conta pra ela, a gente só tira uma selfie e manda. Que aí não tem jeito. Gente, muito obrigada. Então, vou encerrar. Queria ficar mais, mas vou liberar ela. Muito obrigada, tá, Fê? Obrigada, Marcele. Beijo. Beijo. Tchau.